obra do nosso Deus. Sempre tem uma ferramenta do diabo, sempre tem uma ferramenta do inimigo que se levanta para tentar parar a obra do Senhor. Mas nesta noite eu profetizo que toda ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas finanças, ela não vai prosperar, porque o Deus, aleluia, que abre porta e que também fecha, já está aqui nessa noite para pelejar, aleluia, por sua causa nesta noite. Livro, aleluia, de 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte, que o rei Josafá precisava ir para a peleja, mas a Bíblia diz que o rei Josafá sempre, aleluia, que saía para a peleja, ele consultava o Senhor através dos seus profetas, e chegando o profeta diante do rei Josafá, aleluia, usado por Deus, disse o seguinte: vai, rei Josafá, que esta peleja não é sua, senão do Senhor, e nesta peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por vós. Nesta peleja tu não vai ter que pelejar, pastor, nesta peleja a igreja não vai ter que pelejar, igreja, nesta peleja tu não vai ter que pelejar, porque o Senhor já se levantou, porque o Senhor já está diante de ti, guerreando como um valente terrível para te dar vitória, para te dar vitória nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E vós calareis. E vós calareis. O Senhor vai pelejar por mim, o Senhor vai pelejar por você, igreja, e nós temos que ficar calados. Não adianta nós darmos palpite para o Senhor, não adianta nós chegarmos para o Senhor e falar: Senhor, é por esse caminho, Senhor, é por aqui. Não adianta, porque diz a palavra do Senhor que os pensamentos do nosso Deus são maiores que os nossos pensamentos. Eu não dou ajuda para Deus, eu não dou manzinha para Deus. Quem me ajuda é o Senhor com braço forte, o Senhor com mão forte. Me tira da peleja, me tira da fornalha, me tira da cova dos leões. E nessa noite Ele com mão forte está pelejando por você, está te mostrando o caminho e está trazendo a vitória para a igreja nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Isaías 59, versículo 1, diz o seguinte: que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa ajudar, e os ouvidos do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Então nessa noite os ouvidos do Senhor estão atentos para esta casa, e nessa noite Ele só está esperando que você comece a clamar. Nessa noite Ele só está esperando que você comece a adorar, comece a levar até Ele, aleluia, o teu pedido, comece a levar até Ele a sua adoração, porque Ele já está se levantando, porque Ele já está pelejando, e Ele vai, aleluia, com mão forte, com braço forte do nosso Deus, te ajudar a se levantar, a se reerguer. E a peleja não é tua, a peleja já é ganha, porque quem está na frente é o nosso general dos exércitos, que vence todas as pelejas. A Bíblia Sagrada nos diz, livro de Provérbios, diz o seguinte: que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós nos preparamos para a batalha, nós nos preparamos para a peleja, mas a vitória vem do Senhor. E quando a vitória vem do Senhor, ela vem com gosto de mel, ela vem adoçada, ela vem até com a cereja em cima. A vitória do Senhor, quando vem da parte do Senhor, ela é boa, ela é doce. Quando a vitória vem da parte do Senhor, nós comemos a vitória, nós saboreamos a vitória e sentimos o gosto do mel na nossa boca. Mas quando nós procuramos a vitória da nossa parte, muitas vezes nós nos frustramos. Quando nós procuramos, aleluia, fazer do nosso jeito, muitas vezes nós voltamos para trás de cabeça baixa, cabisbaixos, tristes. Não é por isso que nessa noite eu quero te convidar a colocar a tua peleja na mão do Senhor e não na tua mão, na mão do Senhor e não na minha mão, na mão do Senhor e não na mão dos pastores que estão aqui. Põe a tua peleja na mão do Senhor, que Ele sabe o melhor para fazer para ti.
Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que nós precisamos para, aleluia, vencermos a peleja. Olhando para a Bíblia Sagrada, aleluia, eu vi alguns tipos de ferramenta a qual se levantaram contra o povo de Deus, e uma das ferramentas está lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que é a ferramenta da maldição. Nesta passagem, a Bíblia nos conta que existia um certo profeta chamado Balaão e um outro rei chamado Balaque. Balaque chega para Balaão e diz: olha, eu vou te dar algumas moedas para que você amaldiçoe aquele povo que está lá no vale, está perto da minha terra, quer tomar a minha terra. Aí Balaão, em primeira mão, ele resiste, mas depois, quando olha, aleluia, o dinheiro, quando olha as moedas, ele diz: não, eu não posso suportar meus pastores, como não tem, aleluia, crentes, aleluia, pastores se vendendo hoje por algumas moedas de prata, por algum dinheiro, aleluia, como não tem pastores que estão se vendendo hoje, estão negando a Jesus, estão deixando Jesus de lado, aleluia, por mera fama, por mero dinheiro. Não se venda, não negue a Jesus, aleluia, porque a tua unção não tem valor de dinheiro, mas tem valor de sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Balaão se vendeu. Balaão se vendeu, chegando em cima do cume do monte, olhando para aquele povo. Balaque olha para ele e diz: agora amaldiçoa. Balaão olha para Balaque e diz: como eu amaldiçoarei aquilo que Deus abençoou? Ei, ninguém pode te amaldiçoar porque Deus já te abençoou. Se fizeram uma culpa contra ti, se colocaram o teu nome na boca do sapo, da cobra, do jacaré, do cachorro, do gato, ele vai morrer engasgado, porque já foi abençoado, você já foi consagrado. Não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Se fizeram despacho para você colocar, aleluia, na encruzilhada, na cachoeira, vai pegar fogo, vai explodir, porque você é abençoado. Você não é amaldiçoado, porque o Deus, o general dos exércitos, já se levantou, te abençoou e te consagrou nessa noite para a obra dele. Não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Esta é a primeira ferramenta que nós olhamos na Bíblia Sagrada. Aleluia, encontramos esta ferramenta que o diabo usou. A segunda ferramenta, aleluia, são os destruidores de sonhos. Nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19, no seu versículo 20, a história de José. José era um jovem, era um moço, aleluia, responsável a seu pai, crente, temente a Deus. E a Bíblia Sagrada que José diz que José tinha alguns sonhos. Deus tinha dado sonhos para José. Aleluia, os irmãos de José olhando para José com inveja, aleluia, até mesmo com rancor, com raiva, falando: esse menino não pode crescer, este rapaz não pode crescer. Ei, quem decide quem cresce é Deus, quem decide quem levanta é Deus, quem decide quem é exaltado é Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus abate os exaltados e exalta os humilhados. Nessa noite, se você foi humilhado, Deus vai te exaltar. E se tem alguém aqui que está se exaltando por conta própria, Deus vai humilhar e vai abater nessa noite. A Bíblia Sagrada nos diz que José estava caminhando para o campo, e os irmãos de José olhando para ele diz: aí vem o sonhador mor. A Bíblia Sagrada diz assim: os irmãos de José olhando para ele disse: aí vem o sonhador mor. No versículo seguinte, no versículo 20, olha um para o outro e diz: vamos fazer o seguinte, vamos armar uma arapuca aqui, vamos pegar a túnica dele, vamos matar um animal, vamos sujar de sangue e vamos levar para o nosso pai e falar que ele foi comido por feras selvagens. Aí a Bíblia Sagrada diz que no finalzinho do versículo, vocês podem abrir aí e acompanhar, eles dizem assim o seguinte: agora vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Estão olhando para você, estão olhando para você, estão tentando acabar com seus sonhos, estão tentando acabar com seus projetos, estão querendo jogar por terra tudo que Deus arquitetou para você. Nesta noite eu profetizo na tua vida que todos aqueles que estão se levantando para enterrar os seus sonhos, para acabar com os projetos de Deus na sua vida, vão cair por terra. Aleluia, porque Deus é contigo, e quem te deu sonho foi Deus, quem te deu sonho foi
projeto, mas nesta noite, quem está arquitetando tudo para você é Deus. Quem está arquitetando tudo, aleluia, para vós é o Senhor e não eu. Não foi, aleluia, o homem que arquitetou, não foi o homem que te deu o sonho, mas foi o Senhor, e Ele vai cumprir. Livro de Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele, não faria, ou falaria ele e não cumpriria? Ele falou e vai cumprir. Ele prometeu e vai fazer. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai salvar, vai salvar. Se Ele falou que vai libertar, vai libertar. Fica tão somente esperando na promessa do Senhor, que Ele vai fazer um milagre na tua vida nesta noite. Livro de Hebreus capítulo 10 versículo 31 diz o seguinte: espera só um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Não está tardando, o que há de vir virá. Não está tardando, porque Deus está se lembrando hoje, e Ele vai mandar para você no tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Essa é a segunda ferramenta. Destruidores de sonho. A terceira ferramenta, aleluia, qual nós vamos ver na Bíblia Sagrada, é quando nós olhamos o povo de Israel saindo do Egito e chega diante do Mar Vermelho. No livro de Êxodo capítulo 14 versículo 15 até o 26, a Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel chega diante do Mar Vermelho, olha para Moisés e diz: e agora, Moisés? Você nos tirou do Egito, onde tinha carne, tinha pão, tinha especiarias, tinha tempero, para morrermos aqui no deserto. Ei, você não vai morrer no deserto. Esse deserto é temporário. Aí é para você aprender. Aí é para você aprender de Deus. O deserto é a escola de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Moisés, olhando para Deus, e eu creio que Moisés olha para Deus e disse: e agora, Senhor? Só que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus mandou Moisés clamar. Livro de Jeremias 33:3 diz o seguinte: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não vistes. Clama ao Senhor nesta noite. A ferramenta do Mar Vermelho estava diante do povo de Israel. O povo de Israel estava apavorado. O povo de Israel estava com medo. Diante do povo estava o Mar Vermelho. Atrás do povo vinha Faraó. Quem sabe, aleluia, você está diante do Mar Vermelho, aleluia, uma multidão de problemas, e atrás tem gente te perseguindo, te caluniando, difamando. Deus vai abrir o Mar Vermelho para você passar. E se Deus não abrir o Mar Vermelho, Ele vai fazer você passar por cima, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, aleluia, que abre ponte onde não tem porta. Vai sair a água da rocha, aleluia, manda maná do céu, só para alimentar os escolhidos seus. Cadê os escolhidos do Senhor? Levanta a tua mão e glorifica o nome dEle nesta noite. O povo de Israel diante do Mar Vermelho, aleluia, Deus está neste lugar. Aleluia. O povo diante do Mar Vermelho olha aquele mar e fala: Moisés, nós vamos morrer, nós vamos perecer, Moisés. E agora, de repente, foi cantado aqui nessa noite o hino que, aleluia, dizia: de repente. Deus é de repente, Deus é de surpresa. Deus te pega de surpresa. Deus faz um milagre de repente. Deus faz as coisas de uma hora para outra. O homem planeja, mas Deus não. De repente vai acontecer um milagre. De repente Deus vai abrir a porta. De repente Deus vai curar. De repente Deus vai libertar. De repente Deus vai salvar na tua família. Deus é Deus de repente. Quem sabe você está sentado aí, quem sabe você está adorando aí, aleluia, e Deus já está agindo, Deus já está curando, Deus já está abrindo porta de emprego, Deus já está prosperando. De repente Deus opera um milagre e você só vai ver quando chegar na sua casa. Deus é Deus de repente. Esta é a terceira ferramenta ao qual o inimigo preparou para parar o povo de Israel. A quarta ferramenta, aleluia, está descrita no livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz a Bíblia Sagrada que o povo de Israel tinha que passar pela
a cidade de Jericó, aleluia, mas a cidade de Jericó, aleluia, os irmãos aqui conhecem, aqueles que leem Bíblia conhecem, era uma cidade muito fortificada. As muralhas de Jericó, ninguém passava por aquelas muralhas, porque eram muralhas intransponíveis. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, falando para Josué, disse: Josué, você vai pegar os sacerdotes, os levitas, aleluia, todo o arraial de Israel, e vai para Jericó. Chegando em Jericó, aleluia, você vai rodar a cidade 7 vezes ao dia, durante 7 dias da semana. A Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que Deus fala com Josué o seguinte: no 7º dia, na 7ª volta, o povo vai gritar com grande grita. O povo vai gritar. A Bíblia Sagrada diz que o povo foi e rodou a cidade. No 7º dia, na 7ª volta, o povo pegou os saltérios, os pífaros, as trombetas, os trombones, a guitarra, o violão, o pandeiro, não sei, só pegou os instrumentos, aleluia, e na hora de gritar, eles gritaram, tocaram tambor, tocaram a trombeta, e as muralhas caíram por terra, porque era uma ferramenta do diabo, e caiu por terra. Nessa noite, rodeia a cidade de Jericó, aleluia, toca a trombeta e grita ao Senhor nessa noite, que as muralhas vão cair por terra na sua vida. Não tem muralha intransponível, não tem muralha grande, não tem muralha fortificada que o nosso Deus não possa derrubar. Não tem muralha, aleluia, que o diabo constrói que o nosso Deus não possa derrubar. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: e as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, meu irmão. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, minha irmã. Igreja do Senhor não pode prevalecer, porque você foi abençoado, você foi chamado por Deus para vencer e não para ser vencido. Você foi chamado por Deus para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado por Deus para ser governador e não escravo. E nessa noite eu profetizo na tua vida, aleluia, tudo aquilo que você está sonhando, que Deus te deu no sonho, vai acontecer. Eu profetizo na tua vida a vitória do Senhor na tua vida nessa noite. Primeira ferramenta, maldição. Segunda ferramenta, destruidores de sonho. Terceira ferramenta, o mar diante do povo. Quarta ferramenta, aleluia, as muralhas de Jericó. Quinta ferramenta, os filisteus contra Sansão. Livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15, diz o seguinte: que Sansão estava na peleja. Eram Sansão e 1000 filisteus. Sansão contra 1000 homens. A Bíblia Sagrada nos diz que Sansão estava lá. E de repente, Sansão olha para o lado, o que encontra? Uma queixada de jumento. Sansão olha para o lado e vê uma queixada de jumento fresquinho. Não era velha não, a Bíblia diz fresquíssima. Deus vai te providenciar. Deus vai abrir a porta. Quando os filisteus estiverem diante de você, aleluia, e você já estiver amedrontado, e você já estiver, aleluia, quem sabe querendo recuar, quem sabe querendo voltar para trás, Deus vai falar: olha para o lado e veja a minha providência. Olha para o lado e veja a porta que eu estou abrindo. Olha para o lado e veja o que eu estou fazendo. Foi isso que aconteceu com Sansão. Aleluia, Sansão achou que estava vencido. Sansão achou que já estava acabado. De repente ele olha para o lado, vê uma queixada de jumento, pega aquela queixada de jumento e vence 1000 filisteus, só ele e a queixada de jumento. Mas tem um segredo. A Bíblia nos diz que Sansão era muito forte, mas toda vez que a Bíblia Sagrada nos diz que Sansão tinha que pelejar, a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele tinha uma força descomunal. A Bíblia Sagrada nos diz. Então, para ser forte tem que ter o Espírito Santo. Para vencer as lutas tem que ter o Espírito Santo. Para vencer as pelejas tem que ter o Espírito Santo. Nessa noite quero te convidar a colocar sobre os pés. Levante-se nessa noite. Quero fazer um ato profético com você aqui nessa noite. Eita glória! Oh, aleluia, Deus! Quero fazer um ato profético contigo nessa noite. Levante a sua mão, as duas mãos para o alto nessa noite. Levante com fé, levante lá em cima. Eu quero ver a tua mão lá em cima, levante. Levante com fé, porque a Bíblia
nos diz que sem fé é impossível agradar. Impossível agradar a Deus. Isso, maravilha. Agora pense naquela ferramenta que o diabo preparou contra a sua vida. Pensa aí. Aquela maldição que jogaram contra a sua família. Aquela palavra que lançaram contra a sua vida. Aquela porta que está trancada. Aquela porta, aleluia, que não se abre. Agarre ela com as duas mãos nessa noite. Agarre ela com as duas mãos nessa noite. Feche as suas mãos. Agarre essa ferramenta que o diabo preparou. A Bíblia Sagrada diz que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Aleluia. Agora apresenta essa ferramenta para o Senhor. E eu quero fazer o seguinte com você nessa noite. Levante a sua mão mais alto. Levante a sua mão. Agora pegue, aleluia, essa ferramenta que está na tua mão com um ato profético. Jogue ela no chão agora. Jogue ela no chão agora. Agora pise em cima. Sapateie em cima dessa ferramenta. Sapateie com fé. Quebra essa ferramenta. Ela não vai prosperar. 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 Pisa. Destrói essa ferramenta do diabo da sua vida. Rabastu quebre aquela bandaraba, aquela sêmia. Rabastu quebre aquela bandaraba, aquela sêmia. Não vai prosperar. O diabo tem que bater em retirada. Satanás tem que voltar para trás, porque Deus está contigo. O livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11 diz o seguinte: o Senhor está comigo como um valente terrível. O Senhor está contigo como um valente terrível. O Senhor vai na frente, vai pelejando, vai ganhando a vitória, vai levando a peleja. Deus está contigo. E a versão abarrote, e a versão siquema, Jeová Rafa está contigo. Onisciente, onipotente, onipresente, Ele está com você todos os dias da sua vida. Rabandu, sempre. Lebrapapatu quebra andarabacai. Rimandu quebra aquela bandarabacai. Rimandu quebra caio. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Pegue na mão do teu irmão. Adore o Senhor. Pegue na mão do seu irmão. Aleluia. Rabaçu. Rebandu caia. Rebrapatu quebra andarabacai. Rebrapapatu. Ritecaio. Aleluia. Espírito Santo do Senhor está aqui. O Espírito de Deus está te tocando. Sinta Ele te tocar. De repente vem o vento veemente impetuoso. Rabatum sébia. Rabantacala botarabataia. O vento veemente impetuoso está entrando aqui e vai te tocar. Vai te tocar. Está te tocando nessa noite. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Bíblia Sagrada nos diz, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17: Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. Nessa noite você tem liberdade para adorar, para sentir a presença, a presença, a presença, a presença, a presença do Senhor nessa noite. Sinta a presença do nosso Deus nessa noite. Sinta a presença. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e diante dele tinha anjos que subiam e desciam, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Diz Isaías que ele disse o seguinte: ai de mim, que sou um homem de puros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros e vou perecendo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o anjo pegou uma brasa como uma tenaz e tocou nos lábios de Jeremias. Nesta noite o próprio Deus vai pegar uma brasa do altar e vai te tocar. Vai te tocar. Já está te tocando. Já está te tocando nessa noite. Sinta a presença. Sinta a presença do Senhor nessa noite. Sinta a presença. Sinta. Vai sentindo. Receba o Espírito Santo. Receba o renovo. Receba o milagre. Receba a bênção do Senhor. Receba o milagre do Senhor na sua vida.
Aleluia, aleluia. Toma seu assento nessa noite, amada igreja. Mas sente-se adorando o Senhor. Ele ainda não foi embora, Ele está aqui. Se você quiser falar em língua, fale. Se quiser pular aí, pula. Mas sinta a presença do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Toda ferramenta contra a sua vida, ela não vai prosperar. Toda ferramenta que o diabo levantou, preparou contra a sua vida, ela não vai prosperar. Toda língua forjada contra ti, você a condenará. Não tem mal contra a igreja do Senhor. Não tem maldição contra a igreja do Senhor. Nessa noite, levante a sua mão. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Manuel, que me fez esse convite e me confiou o púlpito da sua igreja para estar transmitindo a palavra do Senhor. Irmãos,